Convido para orarmos, intercedermos também pela palavra que vamos acolher agora. Amado Senhor, é bom nos sabermos cuidados e guardados por esta mão bondosa, mas também amorosa, cuidadora, poderosa do Senhor. Assim nos trouxeste durante este ano até aqui, pelo que celebramos em gratidão ao Senhor, por tantas bênçãos derramadas, por tanto aprendizado, por meio de provações que passamos. E em todas as coisas, Senhor, rendemos louvor, gratidão, honra e glória ao Teu nome. Também pelo privilégio que temos ainda de ter livre acesso à Tua palavra, como vamos ter agora novamente. Usa o Marlon, Senhor, o que tens colocado no coração dele, vindo do Teu coração, também fala isso aos nossos corações, transformando nossas vidas à imagem e semelhança do Senhor e Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo. Abençoe essa Tua palavra poderosamente, pelo poder do Teu Santo Espírito. Abençoa-nos no falar e no ouvir. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe nesse momento que estamos aqui para honrá-lo e para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer também. Eu participo dessa comunidade, agora em março vai fazer 20 anos. E é um prazer poder estar aqui e compartilhar algo. Eu vim para Curitiba a convite da Faculdade Evangélica, onde eu lecionei muitos anos até fecharem o curso de Teologia. Eu lecionei, no mínimo, na metade das faculdades de teologia aqui de Curitiba, né? Então, em outras igrejas, o pessoal talvez me conheça mais do que aqui na minha própria comunidade. Que Deus abençoe esse momento. E eu tenho, nessa semana, visto muita gente falar do final do ano, né? Da passagem do ano. E, em geral, se faz uma retrospectiva também nessa abordagem. Nós estamos acostumados a fazer isso quando um ano chega ao final. E ao meu coração veio também um texto do apóstolo Paulo, onde ele faz uma retrospectiva. Por favor, pode expor o primeiro slide, então. Então, quando nós realizamos esse culto de final de ano, há aspectos que vêm à nossa lembrança. Nós lembramos, por um lado, o sofrimento que experimentamos nesse ano que está se encerrando, né? E, em segundo lugar, lembramos também que Deus é o que dá significado a todas as experiências da nossa vida. Então, essa é a experiência também que transparece na própria Palavra de Deus. E Deus é aquele que está conosco. E que nós temos, então, experiências de sofrimento também como cristãos. E o próximo slide nos mostra o texto no qual nós vamos abordar essa questão. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 8, ele fala do porquê de Deus permitir que nós passemos por sofrimento. 2 Coríntios 1, versículo 3 a 8. E ali ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados,
é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. É impressionante, né, como Paulo fala aqui do sofrimento que ele mesmo passou na sua carne, na sua experiência, no seu dia a dia. E nós sempre de novo nos perguntamos: Deus, por que esse sofrimento que eu estou passando? Não sei se essa pergunta veio à sua mente no ano que está se encerrando. Por que esse sofrimento? Nós nos preocupamos muito com o sofrimento. E Paulo, nesse texto, ele trabalha os sofrimentos que ele passou. Ele, em outro texto, vai dizer que ele foi chicoteado 2 vezes durante a sua vida como pregador do Evangelho. Ele passou por naufrágios, ele passou por N situações que foram situações de sofrimento. Por favor, o próximo slide. É interessante, ele começa esse texto falando de Deus Pai. E ele vai dizer que Deus Pai é o Pai das misericórdias. No versículo 13 isso está claro. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é o coração compadecido, é ser liberto do julgamento divino, é experimentar o Deus perdoador, o Deus consolador. Deus como Pai de toda misericórdia. É aquilo que Paulo lembra nesse momento ao falar das tribulações que ele está passando. E a seguir, no versículo 4, por favor, o slide seguinte, ele vai dizer que Deus é aquele que nos consola. Mas consola do quê? Consola no meio das tribulações. E talvez nós não estejamos acostumados com essa forma de falar. Mas o crente em Cristo, ele passa também por tribulações. E o que é tribulação? Aqui nesse texto, na linguagem original, se usa o termo grego chamado thlipsis. Eu passo por thlipsis, diz o apóstolo Paulo. Tertuliano, um cristão que viveu em torno do ano 200, ele vai dizer que tribulação é ser jogado às feras. Ele viveu numa época de perseguição ao cristianismo. É ser jogado às feras e ser despedaçado pelas feras. Nós não temos passado por essa experiência como cristãos aqui no Brasil, né? Mas há muitos cristãos em outros países que passam por isso. Eles passam pela experiência de serem despedaçados. Eles passam por thlipsis. Eles passam por tribulação. E o que é um tribulador? Por favor, o slide seguinte. Eu procurei o conceito de tribulador, como seria compreensível na língua portuguesa. E quem vive aqui no Paraná tem essa experiência, né? Eu acho que não tem nenhum estado no Brasil onde se faz mais suco de cana, né? Pelo menos eu vi muitas vezes as banquinhas. Eu comecei morando lá nas Mercês e lá tinha uma banquinha para comprar suco de cana. E o aparelho de fabricação de cana seria exatamente um tribulador. O que o tribulador faz? Quando alguém quer fazer cana, ele pega uma cana e mete lá dentro do aparelho. E esse aparelho, que eu aqui estou chamando de tribulador,
ele tira o suco da cana, e do outro lado só sobra bagaço. Eu lembro quando fui estudar em São Paulo, que eu comecei meu curso de teologia em Atibaia, havia muita gente em São Paulo que usava essa linguagem. Você perguntava, como é que está hoje, meu irmão? Ele dizia, eu estou no bagaço. Não sei se essa gíria também se usa muito no Paraná, mas eu vi muito isso em São Paulo. Eu estou no bagaço. Estar no bagaço é você ter tido todo o seu suco retirado de você. Daí só sobra o bagaço. Então, Paulo está dizendo, ele levou esse suco da vida para muita gente e ele agora está no bagaço, né? Esse é o tribulador. Essa é a tribulação, né? O slide seguinte vai mostrar, então, essa tribulação. Ali embaixo, escorrendo o suco, né? E do outro lado, só sobrando o bagaço. Muitas vezes nós experimentamos na nossa vida também algo assim parecido. Eu lembro no início do ministério pastoral, eu primeiro fui 2 anos trabalhar em Maringá, aqui no norte do Paraná, e depois disso eu fui convidado para cursar a primeira turma do curso de mestrado lá em São Leopoldo. E eu passei 2 anos fazendo mestrado e depois 8 anos como professor lá na Faculdade de Teologia em São Leopoldo. E nesses 10 anos que eu tive em São Leopoldo, eu perdi 20 familiares que morreram de todas as faixas etárias. Não sei se você já teve uma experiência assim. Cada semestre falecia uma pessoa querida na família, nas mais variadas faixas etárias. Foi minha cunhada que morreu jogando vôlei, teve um AVC. Foi uma série de pessoas com as mais variadas experiências. Você fica um bagaço depois disso. Mas o que o texto aqui, Paulino, está dizendo é que essas tribulações são tudo uma fonte de preparação para o ministério. E na minha vida foi assim também. Eu me tornei sensível às pessoas enlutadas nessa época. E muitas vezes, então, como pastor, nesses quase 43 anos, né, eu vi muita gente na beira do túmulo, às vezes, descobrir o consolo que há em Jesus Cristo. A consolação que Deus nos oferece. Então, essa é uma pergunta para você. Que sofrimento você já experimentou na sua vida? Deus permitiu isso só para fazer você sofrer? Ou Deus usou isso para prepará-lo e prepará-la para algo maior? Para ajudar outras pessoas que passavam pelo mesmo tipo de dificuldade? Que sofrimentos você tem experimentado no dia a dia? Então, essa é a verdade aqui de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Que Deus nos conforta para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Essa é a questão que Paulo quer testemunhar nessa 2ª carta aos Coríntios. E Deus é um Deus consolador no meio de todo tipo de angústias que a gente venha a experimentar. Então, o sofrimento é um preparo. O sofrimento é um preparo. Cristo também passou por isso, como está em Hebreus 4, 15 e 16. E nós consolamos com a consolação que fomos contemplados por Deus. Então, a consolação vem a nós para nós poder ajudar outras pessoas. E nossa consolação transborda, nossa consolação vem a nós e nos leva adiante no ministério. Então, é uma experiência de sofrimento que passamos a experimentar. Sofrimento é preparação para a ação cristã.
Sofrimento desperta sensibilidade para com a dor do outro. Se nós não passamos por sofrimento, muitas vezes nós nos tornamos insensíveis às pessoas à nossa volta. Então, o apóstolo vai nos dizer que Deus nos ensina a lidarmos com a nossa dor, para daí nós podermos lidar com a dor dos outros. Então, é um ministério cristão que se desenvolve dessa forma. Então, o sofrimento existe para nos tornar mais fortes e mais abertos às outras pessoas. Você já pensou nisso? Talvez você passe muito tempo na sua vida se queixando do sofrimento que você passou nesse ano ou por tantas vezes no passado. E, na verdade, esse foi um meio de Deus tornar você mais forte. Nós vamos entrar agora numa segunda parte, que é esse texto de Efésios 2, onde o apóstolo Paulo também aprofunda essa questão, né? E ele vai, nesse texto, nos falar que Deus traz significado à nossa vida, a partir da experiência de sofrimento. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Então, nós temos um Deus que nos reaviva, que atua em nós e que transforma a nossa vida. Deus nos deu vida. Por favor, o slide seguinte. Nós estávamos mortos e, no entanto, mesmo que andássemos em desobediência, e mesmo que nós fôssemos como os demais, Deus nos deu nova vida a partir de Jesus Cristo. Então, o apóstolo testemunha aqui que ele sofreu e que Deus, de fato, instrumentalizou isso para que nós pudéssemos dar um testemunho claro da mensagem de Deus às outras pessoas. E por que isso? No slide seguinte, está claro, né, a partir do versículo 4, que Deus, sendo rico em misericórdia, Ele, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa é uma mensagem que a misericórdia de Deus comunica. Deus nos salva, Deus nos abençoa através da sua graça. E exatamente isso é a graça, é um favor imerecido. E Paulo chega a falar que há uma riqueza da graça de Deus, em bondade para conosco na pessoa de Jesus Cristo. Então, o Deus bondoso, o Deus rico em misericórdia, é o Deus da graça. Misericórdia é Deus não nos castigando como merecem os nossos pecados. E a graça é Deus nos abençoando, apesar de não merecermos essa bênção de Deus. A misericórdia de Deus é que nos tem mantido no dia a dia com Ele. Então, o verso 8, que é um dos versos mais conhecidos no meio protestante, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, nos fala dessa salvação completa na pessoa de Cristo. Pela graça, mediante a fé e como dom de Deus. E aí nós chegamos no verso 10 a uma expressão interessante. Nós tínhamos no outro texto falado de eclipses, né? Nós passamos por tribulações. Aqui no verso 10, no texto, na tradução, está: nós somos feitura dele. É muito interessante essa palavra feitura na língua original que Paulo escreveu. Paulo diz: nós somos poiema de Deus. Poiema, no grego, né?
Então, poema, é daí que vem em português a palavra poema. Paulo está dizendo que eu e você somos um poema de Deus. Então, o poema existe para descrever algo. Então, no poema é necessário ter rima. Então, Deus está escrevendo algo na sua vida e colocando rima também. Nós somos poema de Deus, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, nós somos obra, nós somos invenção de Deus, nós somos produção. Nós estamos sendo elaborados por Deus. Para os antigos, rima era algo essencial na construção de um poema. Então, um poema se torna uma poesia só quando há rima. Mas nós, às vezes, temos pressa em querer ver onde está a rima, né? E quando a gente estuda uma poesia, a gente vê que o rima não vem logo a seguir. Às vezes demora 15 linhas ou mais na elaboração de um poema para a rima vir à tona, né? Então, rima é a identidade sonora existente entre a palavra final de um verso com a palavra final de outro verso na estrofe. Então, rima vem, às vezes, muito tempo depois. Assim é também na minha e na sua vida. Nós não entendemos por que Deus está escrevendo certa mensagem. No entanto, Deus está colocando rima, né? Então, foneticamente, uma rima pode ser perfeita ou então imperfeita, né? Nós temos muitas vezes versos onde a rima não aparece. Assim também na nossa vida, às vezes demora anos para nós percebermos o rima. E isso aconteceu com a minha vida também. No ano que eu aceitei Jesus, meu irmão, eu só tinha um irmão, meu irmão ficou doente mental. E ele morreu agora no mês de setembro, né? Então foi uma experiência impressionante. Enquanto ele experimentou a doença mental, eu experimentei a salvação em Cristo. Então era algo que eu não entendia. E Deus chamou para si agora, esse ano, né? Então, hoje eu entendo por quê. Como Deus foi misericordioso com a minha vida e com a vida dele. E a pergunta é se você entende o que Deus está fazendo na sua vida. Você entende a forma que Deus agiu na sua vida nesse ano? Em segundo lugar, você aceita a obra de Deus em você e sua família? Ou você continua reclamando de tudo? Então, essa é uma questão que esse texto da Palavra de Deus nos traz. E, por fim, você é um poema que Deus está compondo ou você ainda não percebeu isso? E junto com isso a pergunta, que mensagem sua vida está comunicando? A mensagem que testemunha de um Deus vivo ou uma mensagem de reclamação, uma mensagem em que você não percebe as vitórias de Deus na sua vida? Que Deus nos ajude a vivermos essa realidade, a encararmos as tribulações da forma que Deus encara e a deixarmos Deus colocar significado naquilo que está sendo feito. Pastor Jackson, que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.